Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos nós conversamos sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu te ensino a conviver melhor, a ter um ótimo tratamento do diabetes. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, então os seus desafios são realmente os meus desafios. E o que eu quero dizer com te ensinar a ter um ótimo tratamento do diabetes? A gente sabe que o exame de hemoglobina glicada, ele é a referência, né, com 7% de glicação, menor que 7%, é um valor que indica um bom tratamento do diabetes, mas ele não é sensível o suficiente para medir, por exemplo, o tempo que a gente ficou em hiperglicemia ou em hipoglicemia. Então, quando eu falo de um ótimo tratamento do diabetes, é com base nos pilares do tratamento do diabetes, você conseguir ter hemoglobina glicada menor que 7% e manter a sua glicemia na maior parte do tempo no alvo, quer dizer, menor que 180 e sem ficar fazendo episódios de hipoglicemia. Então, dentro desse objetivo, né, que eu tenho, que é realmente te ajudar nesse sentido, a ter a glicemia mais tempo no alvo, com menos episódios de hiperglicemia, de hipoglicemia e, sem dúvida alguma, ter hemoglobina glicada menor que 7%, de preferência o mais próximo do que é realmente normal, né, que é 5,7%, quer dizer, o normal é abaixo de 5,7%, mas gente com diabetes, tendo 5,7%, 6%, a gente tá muito bem. E é isso, e é bem aí que eu quero, é onde eu quero que você chegue. Então, dentro desse contexto, na Live D20 de hoje, eu vou responder uma pergunta que é bastante feita para mim. As pessoas falam, nossa, minha glicemia está super alta, eu não consigo baixar, o que eu faço para baixar minha glicemia? Então, quer dizer, o que você pode fazer, né, com base no conhecimento, nos pilares do tratamento de diabetes, o que você pode fazer quando a gente tem aqueles dias que às vezes a glicemia fica alta e não baixa, e você toma o antidiabético oral, aplica insulina e mesmo assim, muitas vezes não dá ali um bom resultado. Então, são sim desafios que a gente tem, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho assim, que é muito claro, né, que eu sempre trago aqui para vocês, eu não conheço ninguém nesses 40 anos aí que eu tenho, mais de 40 anos convivendo com diabetes tipo 1, que consiga ter um ótimo tratamento do diabetes, que foi o que eu falei há pouco, quer dizer, hemoglobina glicada menor que 7%, sem ficar fazendo um monte de hipoglicemia. Se ele não estiver apoiado, ou ela, né, com diabetes, não estiver apoiado nos pilares do tratamento do diabetes. Então, quer dizer, não adianta a gente querer tratar o diabetes, que é uma situação crônica, né? Quer dizer, foi diagnosticado, a gente está convivendo com isso, não tem muito para onde correr, principalmente os tipos de diabetes que são autoimunes, então diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, que a gente sabe que tem ali anticorpos anticélulas beta ou anticorpos anti-GAD atacando ali as células beta, então vai parar realmente de produzir insulina e tem que usar insulina exógena, não tem jeito, é assim que a gente vai viver. No diabetes mellitus tipo 2, a gente ainda tem uma situação aonde quando se tem o diagnóstico de pré-diabetes, dependendo da quantidade de insulina que o corpo está produzindo, e aonde é medido isso? Né? Por um exame chamado aí peptídeo C. Então, o peptídeo C, quando a insulina ela é um hormônio proteico, e quando se produz a pró-insulina, né, que é a maneira que é construída a insulina, ela tem ali o peptídeo C, que é uma outra cadeia de aminoácidos, e que não deixa a insulina fazer efeito. Né? A partir do momento que ela vai para o sangue, essa cadeia de peptídeo C ela é desligada, né, do resto dos outros aminoácidos, e aí sim a insulina passa a ser ativa. Então, por conta dessa quantidade de aminoácidos nessa cadeia de peptídeo C, ela pode ser medida e por aí a gente consegue determinar o quanto ainda aquele pâncreas, né, que já está passando por um momento de alteração ali no metabolismo da glicose, ele consegue ainda produzir insulina, qual a capacidade dele. Então, com essa referência, muitas vezes dá para fazer o que a gente, às vezes as pessoas falam de cura do diabetes, né? Então, é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, porque numa situação de já tem o distúrbio no metabolismo da glicose, o que vai acontecer? Se o pâncreas ainda da pessoa que tem diabetes tipo 2, ou está indo para o diabetes tipo 2, né? Está com pré-diabetes, ele conseguir mudar o estilo de vida dele, quer dizer, fazer mais exercício, controlar a alimentação, muitas vezes ele consegue ter um ótimo tratamento do diabetes, a glicemia volta para o padrão de normalidade e ele não precisa usar medicamentos. Isso é chamado de remissão do diabetes mellitus tipo 2.
Então não é a cura do diabetes, porque se parar de fazer exercício e começar a comer tudo que quer, na quantidade que quer, sem dúvida alguma vai voltar de novo para a situação metabólica que se encontra no atual momento, sendo diagnosticado com pré-diabetes, e se nada for feito, vai evoluir para o diabetes mellitus tipo 2. Então, uma coisa que a gente tem que entender, né, nessa situação, quer dizer, quem tem diabetes mellitus, que é diabetes anti-imune, sem dúvida alguma não tem muito para onde a gente correr. Vai ser diagnosticado e vai conviver com isso aí o resto da vida. Para quem está sendo diagnosticado com pré-diabetes e consegue, né, de repente mudar o estilo de vida, dependendo da quantidade que o sistema ainda tem de produzir insulina, pode-se atingir a remissão de diabetes tipo 2. Quer dizer, você sabe que você tem um distúrbio no metabolismo da glicose, mas que se você aumentar a quantidade de exercício que você faz, controlar a sua alimentação, sem dúvida alguma, você vai ter uma vida normal e sem precisar de medicamento para tratar o diabetes mellitus tipo 2. Mas para quem já convive com diabetes, aí a gente tem outro desafio. Dias que a gente tem a glicemia super tranquila, super normal, e dias que a glicemia está muito alta ou fica subindo e descendo direto, quer dizer, que traz realmente desconforto para a gente e prejudica a nossa qualidade de vida. Por quê? Normalmente, quando você tem esses problemas com o metabolismo da glicose, quer dizer, a glicemia começa a ficar alta, esse tipo de coisa, geralmente é porque você, primeiro, já está preocupado com alguma coisa. Então já começa aí, né? Por isso que muitas pessoas muitas vezes falam assim, o meu diabetes é emocional. Não existe diabetes emocional. O que existe é que quando nós mudamos o nosso comportamento, ficamos ansiosos, ficamos preocupados, sem dúvida alguma, o nosso corpo ele muda o sistema que ele está trabalhando, o modo que ele está trabalhando, vai liberar mais hormônios que vão dificultar a ação da insulina. Então, quem já tem uma dificuldade em manter a glicemia, né, dentro do padrão de normalidade, sem dúvida alguma vai ficar com a glicemia mais alta. Então é isso que a gente tem que entender, é isso que acontece com a gente que convive com diabetes. Agora, e nesses dias que a glicemia está alta, aí você vai lá e aplica insulina, você consome ali o antidiabético oral, e você vê as horas passarem e você não consegue controlar a glicemia. O que, que a gente faz? Né? O que, que eu posso fazer para poder controlar a glicemia? Primeira coisa que a gente precisa entender é que hiperglicemia é considerada a partir de 180 mg por decilitro. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Porque se eu estou com uma glicemia de 200, eu estou próximo de 180. Agora, se eu estou com uma glicemia de 280, de 300 e alguma coisa, eu já estou muito distante de 180. E o que, que isso impacta no funcionamento do nosso corpo? A gente tem que entender que a partir de 180 mg por decilitro, que é quando se inicia aí o processo de hiperglicemia, os rins já vão começar a trabalhar mais rápido, para poder filtrar mais rápido o sangue, transformar em urina e liberar parte desse excesso de glicose que está no sangue pela urina. Então é o primeiro recurso que o nosso corpo vai usar. Esse é o primeiro padrão que a gente tem. E aí o que a gente faz? Quanto mais distante de 180, mais rápido os rins vão estar trabalhando. E ao passar do tempo, o que, que vai acontecer? Você está perdendo água, porque está urinando muito mais. Junto com essa água está perdendo glicose, e junto com glicose também está perdendo minerais, né? Principalmente aí o sódio. E aí qual o grande problema disso? Você começa a se sentir exausto, você começa a se sentir indisposto. É isso que normalmente acontece quando a gente fica em um momento de hiperglicemia que fica aí várias horas assim. Então o que é mais importante para a gente? Quando você percebeu que a sua glicemia já está ficando mais alta, já está se distanciando de 180, 200, 200 e alguma coisa, a gente já tem que tomar alguma providência. Qual providência a gente vai tomar? Vamos agora entender o que a gente pode fazer se apoiando em cada um dos pilares no tratamento de diabetes. Vamos lá primeiro na parte medicamentosa. O que normalmente, até essa semana, né, que passou, uma pessoa entrou em contato comigo e falou: nossa, professor, minha glicemia está super alta, eu não sei o que eu faço. Você pode me indicar um chá para eu tomar? Então isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que o tratamento do diabetes, por ter várias alterações, a gente também precisa se apoiar em diferentes pilares, quer dizer, a gente precisa unir situações que vão nos ajudar. E não ficar pensando em uma única situação pontual, como muitas vezes acontece. Eu tô com dor de cabeça, um pouquinho de febre, toma lá um analgésico e você sabe que vai resolver a situação. No diabetes não é assim que funciona. Então a gente precisa entender como o nosso corpo trabalha, e em uma situação de descontrole, que é o que a gente está falando aqui hoje, da hiperglicemia, como é que eu faço para baixar o açúcar do meu sangue? O que eu posso fazer? Primeira coisa que a gente precisa entender, nos pilares do tratamento de diabetes,
o antidiabético oral, a insulina, eles existem como parte do tratamento, ou a associação dos antidiabéticos orais, antidiabético oral com insulina, não importa, o que você usa de parte medicamentosa. Qual é o objetivo disso? É evitar que você fique hiperglicêmico. Então, quer dizer, você, durante o momento que você não está se alimentando, sua glicemia tem que estar dentro do alvo, e a partir do momento que você se alimenta, o objetivo do tratamento medicamentoso é também fazer com que você não fique acima de 180 mg por decilitro. Então, esse é o objetivo do tratamento medicamentoso. Por isso que, naturalmente, a gente precisa, ao longo da nossa vida, isso é uma coisa bastante importante para você entender, como parte do tratamento medicamentoso, que em alguns momentos da nossa vida, às vezes, um único antidiabético oral para você, tomando uma vez, às vezes no dia, uma ou duas vezes, já vai ser o suficiente. Só que talvez depois de um período, isso mude. Talvez você precise tomar mais vezes o mesmo medicamento. Associar um outro antidiabético oral. Muitas vezes associar a insulina noturna. Para quem tem diabetes mellitus tipo 2. Para quem tem diabetes mellitus tipo 1, isso é muito dinâmico. Porque muitas vezes aumenta um pouco a basal, vai diminuir um pouco as doses de correção. Diminuiu a basal, aumenta a quantidade de doses de correção, de acordo com a sua rotina. Então isso é importante. Por que eu falei de acordo com a rotina? Porque o medicamento ele é prescrito para você e ele vai precisar ser ajustado de acordo com o tipo de alimentação que você faz. A gente sabe que nos pilares do tratamento, qual que é o grande... Por que a gente fala de controlar a alimentação e ter uma alimentação saudável? Porque normalmente os alimentos que classificam uma alimentação mais saudável, eles vão ter os nutrientes que nosso corpo precisa, sem grandes quantidades, principalmente de açúcares. Que é o grande problema que a gente tem com a comida industrializada. Tem uma quantidade enorme ali de açúcar. Tudo que você vai comer tem um monte de carboidrato. E a gente sabe que o carboidrato, ele vai chegar a 100% do que você comeu. Comeu 30 gramas, essas 30 gramas chegarão lá no sistema e vão impactar na nossa glicemia. Vai tender a ficar com a glicemia mais alta. Mas se você comer proteína, não vai aumentar a glicemia? Aumenta também. Só que já não é mais 100%, quer dizer, tudo que eu comer vai acontecer. Vai variar de 30% a 60%, mas você pode, dependendo do tipo de proteína que você está comendo, ou a proteína acompanhada de que outro nutriente, pode acontecer de até metade daquela proteína que você comeu também impactar na sua glicemia. A gordura é o que menos impacta, mas em torno de 10% da quantidade de gordura que a gente come também impacta na glicemia. Então, a nutrição a gente tem que entender, a gente tem que enxergar a nutrição no tratamento de diabetes de que maneira? Eu vou consumir os alimentos que eu preciso para manter meu corpo saudável, e, sem dúvida alguma, eu vou evitar aqueles alimentos que eu sei que quando eu como vai aumentar pra caramba e muito rápido a quantidade de glicose que vai ter no meu sangue. Então a ideia da nutrição no diabetes é a gente entender que a gente precisa dos alimentos para manter nosso corpo funcionando direitinho, para a gente não ficar doente, porque também não adianta ficar restringindo demais a alimentação, que se você começa a consumir energia muito menos do que você precisa para o seu corpo trabalhar em equilíbrio, o seu sistema imune também fica enfraquecido. Então isso aí é um outro problema que a gente tem, você vai ficar cada vez mais doente. Se alguém espirrar perto de você, pronto, além de você ficar também resfriado, muitas vezes isso aí evolui depois para uma gripe, ou mesmo podendo evoluir para uma pneumonia. Quer dizer, a coisa vai longe, por não respeitar, por exemplo, a importância da alimentação no tratamento de diabetes. Então, algo que a gente precisa entender. Então, o medicamento é para não deixar a gente ficar hiperglicêmico. A alimentação é para fornecer os nutrientes e, claro, a gente vai evitar aqueles que a gente sabe que, às vezes, mesmo gostando muito, a gente tem que talvez comer uma quantidade menor, de acordo com o que está a glicemia. E num dia que a glicemia está muito alta, realmente é aí que a gente vai ter que evitar mesmo. E o exercício físico, a atividade física. Por que é tão recomendado? Porque todo movimento que a gente faz vai fazer com que o músculo, ou os grupos musculares que estão ali envolvidos naquele momento, naquele movimento que está sendo feito, seja pela atividade física ou pelo exercício, pelo treinamento, você vai fazer com que o músculo use, para ele produzir movimento, ele use o açúcar que está lá guardado nele, que está lá armazenado na forma de glicogênio muscular. Então, quer dizer, vai se movimentando, independente de ter insulina ou não. O músculo vai usar essa reserva que ele tem, e ele não precisa da sinalização da insulina, que é o que a gente precisa quando está em repouso, para que os sistemas do nosso corpo busquem o equilíbrio removendo a glicose do sangue. Então o exercício, sim, ele é totalmente hipoglicemiante. Se você tiver com a glicemia super alta, você vai fazer exercício, ele diminui a glicemia. Se a glicemia estiver muito baixa, você vai fazer exercício, você faz hipoglicemia.
Porque é assim que o sistema funciona e a gente tem que entender isso. Então, no momento que a gente está entendendo, né, já o que cada um desses pilares vão fazer para o nosso tratamento, ou vão contribuir para que a gente consiga ter um ótimo controle do diabetes, nós precisamos entender que no momento que eu estou com hiperglicemia, para que lado que eu vou correr? O que eu vou fazer? A gente percebeu que a parte do tratamento medicamentoso, para quem tem diabetes mellitus tipo 1, ou muitas vezes diabetes mellitus tipo LADA, que faz o uso com insulinas, né, o tratamento baseado na aplicação de insulina exógena, você consegue muitas vezes aumentar um pouco a quantidade de insulina de ação rápida e fazer mais aplicações durante o dia. Quer dizer, você mediu a glicemia, nossa, está 200 não sei quanto, vai lá e corrige. Aí daqui a pouco vai lá, aplica de novo, corrige. Quer dizer, dessa maneira, a gente consegue, através da parte do tratamento medicamentoso, da insulina de ação rápida, conseguir ir achatando essa glicemia que está muito alta. Agora, para quem tem diabetes mellitus tipo 2, normalmente você tem a questão relacionada ao antidiabético oral. Quer dizer, você não vai, poxa, minha glicemia está um pouco mais alta, eu vou tomar, em vez de, sei lá, 1, 2 comprimidos, eu vou tomar 2,5, sabe? Isso fica mais difícil ser feito. Então é uma situação que não dá muito para você contar com esse recurso. Quais os outros recursos que a gente tem, então, em relação aos outros pilares no tratamento do diabetes? Se você tem diabetes mellitus tipo 2, não dá para contar muito com essa parte de ficar aumentando ou diminuindo o antidiabético oral. Isso é uma coisa muito difícil de ser feita, diferente de quem usa insulina como parte do tratamento, dá para aumentar um pouquinho a dose de insulina. Até aí é um dos recursos. Com relação à alimentação, como eu falei há pouco, carboidrato a gente sabe que vai aumentar rápido a glicemia. Só que a gente sabe que no carboidrato, a gente tem aí algumas coisas que a gente precisa entender nos alimentos. Existe, dentro dos carboidratos, tudo que a gente comer vai virar glicose. Só que existem os carboidratos de alto índice glicêmico, quer dizer, que são aqueles que a gente consome e que rapidamente vai chegar no sistema. E existem os outros de médio ou baixo índice glicêmico. O que isso quer dizer? Que eu vou comer aquele alimento com carboidrato, mas ele vai chegando mais gradativamente no nosso sistema. Só que no dia que você está com um monte de glicose no seu sangue, você precisa usar recursos para remover aquela glicose do sangue e não fornecer mais glicose para o sistema. Então, nesse momento, é importante, sempre que a gente zera algum nutriente, é sempre muito perigoso para o nosso sistema e para a nossa saúde. Então, o que você vai tender a fazer? Reduzir mais aquele tipo de nutriente que chama carboidrato, que é o que a gente sabe que vai aumentar mais rápido a glicemia, quer dizer, reduz bastante a quantidade desse tipo do alimento que contém, os alimentos no geral, eles contêm o carboidrato, a proteína e a gordura. Então o que você vai fazer? Eu vou comer um alimento que contém um pouco mais de carboidrato e muito menos um pouco mais de proteína e muito menos de carboidrato. Isso é importante fazer. Né? Ou mesmo tem um pouquinho mais de gordura, mas ele tem mais proteína? Tem pouquinho de carboidrato? Tem. Então, é esse alimento que você tem que dar preferência nesse momento. É só um momento. Até você conseguir fazer de novo, sua glicemia voltar para o padrão de normalidade de acordo com foi definido pelo seu médico, para o seu tratamento. A gente tem as referências, falando agora, como quem convive aí com diabetes. A gente tem referência, tem que chegar antes da refeição lá, tem que estar menos de 100. Depois que você comeu, não ultrapassar 160. Né? Então você tem já alguns padrões aí que foram determinados com o seu médico. Então é nisso, por isso que eu falo, controla, quer dizer, o que dá para eu fazer? Se você usa insulina, aumenta um pouquinho lá, faz uma aplicação de dose de insulina rápida para correção. Se você não usa insulina, e não é porque aplicou a insulina que vai sair comendo o que quer, também não. Vai também evitar ingerir carboidrato, pelo menos nesse momento, esperar. A insulina rápida ela vai fazer efeito entre 1 e 2 horas é o pico de ação. Se usar insulina regular, é de 2 a 3 horas. Então isso você precisa levar em consideração também. Eu apliquei insulina, daqui, se for rápida, entre 1 e 2 horas vai ter o pico de ação dela. Então eu vou ver se ela conseguiu realmente abaixar a glicemia. E se for a regular, de 2 a 3 horas. Então vai ter que esperar um pouquinho mais, mas também monitorar lá a glicemia para ver se deu resultado. E durante esse período evitar ficar comendo aí alimentos que contenham carboidratos que a gente sabe que vão chegar muito rápido no sistema. Então você substitui, consome um pouco mais de proteína, consome outro tipo de alimento que de preferência tenha uma quantidade muito pequena de carboidrato. Isso é importante nesse momento, é só um momento, não é para sempre fazer isso. Naquele dia que você está com a glicemia, né, que está meio bagunçado. E em relação ao exercício, o que a gente pode fazer?
se movimentar. Isso é o mais importante que você pode fazer nesse momento. Só que você precisa lembrar que, de acordo com a quantidade de glicose que tem no seu sangue, quer dizer, a glicemia está acima de 180? Tá. Mas está abaixo de 250? Tá. Então isso te permite fazer um exercício com uma intensidade moderada, um exercício mais ou menos do jeito que você está acostumado a fazer. Não vai ter grandes problemas em relação a isso. Vai ajudar. O exercício ajuda. Agora, se a sua glicemia estiver acima de 250 mg por decilitro, qual é o grande problema que a gente tem? A partir de 180, a gente sabe que o rim vai começar a trabalhar mais rápido, os rins, né, vão trabalhar mais rápido para remover a glicose do sistema, colocando essa glicose para ir embora lá pela urina. Agora, quando a gente chega a valores superiores a 250 mg por decilitro, esse excesso de glicose que tem no sangue e não está dentro das células, começa a atrapalhar o sistema como um todo. E um dos problemas que se tem é que, metabolizando a gordura em repouso, começa a produzir mais corpos cetônicos. Então, quer dizer, as cetonas elas vão sendo produzidas como um resultado da reação química, da utilização da gordura como fonte de energia, sem a presença de glicose na reação química. E aí, qual o grande problema disso? Começa a aumentar essa quantidade de corpos cetônicos. E os corpos cetônicos eles vão se juntando e vão formando cetonas. E essas cetonas elas vão para o sangue. E qual o grande problema disso? Ela deixa o sangue ácido. Então, com o sangue ácido, a gente começa a se sentir mal. Porque quanto mais ácido é nosso sangue, existem componentes no nosso sistema, que são chamados aí de enzimas. E as enzimas, elas são catalisadores. Catalisador é acelerador. Então, assim, entenda o seguinte, qual é a função da enzima? Se precisar fazer uma reação química rápida, a enzima entra na jogada. Se precisar que essa reação química seja mais devagar, a enzima não entra na jogada. Então é assim que normalmente vai funcionar, de uma maneira que fique fácil de você entender. Então, o que a gente tem que entender? Toda vez que o nosso sangue fica muito ácido, as enzimas, que são essas componentes que vão acelerar a velocidade com que o nosso corpo vai produzir, ali, vai através das reações bioquímicas, né, produzir energia para o sistema, outras funções que são também importantes, ele acaba ficando reduzida, porque em ambientes ácidos as enzimas não funcionam direito. Então é isso que explica, muitas vezes, quando a gente está com hiperglicemia e está ficando ali algumas horas já com a glicemia muito alta, principalmente quando está acima de 250, você começa a se sentir fraco. Você sente fome, porque está comendo e a energia não está saindo do sangue, indo para o sistema, né, indo para os órgãos e para as outras células, ela fica ali no sangue, e você se sente muito mal com isso. Porque, além de tudo, o sangue está ficando ácido. Então, olha a situação como ela começa a ficar complicada. Por isso que, muitas vezes, a pessoa com diabetes, quem tem diabetes mellitus tipo 2, qual é o grande problema? Esse monte de glicose no sistema vai acabar se tornando tóxico. Isso pode te levar a um coma diabético por glicotoxicidade. Eu sei que o nome é esquisito, mas entende o seguinte, é um monte de glicose ali que ficou tóxica para o sistema, por níveis muito elevados. Para quem tem diabetes mellitus tipo 1, ou mesmo diabetes mellitus estipulada, você pode entrar num processo de cetoacidose metabólica, que é esse monte de cetonas no sistema com uma quantidade muito baixa de insulina, acaba, como eu falei, você fica com o ambiente ácido e sem dúvida alguma você vai acabar entrando em coma. Então é uma situação que coloca a vida de quem tem diabetes em perigo. E por que numa situação dessa? Então ainda estou falando para você fazer o exercício. A ideia é a seguinte, não é exatamente fazer exercício, mas sim se movimentar. Porque você caminhando, quando a gente anda, por exemplo, a gente pode andar rápido, né, que geralmente quando a gente está atrasado, né, sai andando rápido ali, que às vezes está gastando bastante energia, ou então você pode caminhar mais lentamente. O que é importante nesse momento? Você fazer um tipo de movimento que seja realmente leve. E por que isso é importante? Primeiro porque, mesmo o exercício leve, ele já remove glicose do nosso sistema. Vai remover menos do que o exercício moderado ou vigoroso, quer dizer, aquele exercício onde a gente vai ficar mais cansado, vai transpirar mais, sem dúvida alguma vai. Só que você fazer esse tipo de exercício, quando você está com a glicemia normal, ou dentro do alvo, abaixo de 180, ele é extremamente perfeito para a gente. Vai ajudar e vai ajudar muito. Não só a controlar a glicemia, como também a melhorar o nosso corpo e a gente ter uma qualidade de vida melhor.
dormir melhor, ficar com humor melhor, ficar menos ansioso, ficar menos irritado. Isso aí vai ajudar bastante. Agora, quando a gente vai fazer o exercício numa situação que não está muito favorável, a gente precisa entender esse cenário. Então assim, poxa, como eu tô perdendo água pra caramba, então o risco de você estar desidratado ele é maior. Então é importante que você tome bastante água para ir fazer o exercício. Mesmo durante ali, o movimento que você está caminhando, periodicamente ficar tomando água. Isso é importante para mandar água para o sistema. Evitar, quando a gente faz exercício moderado ou com intensidade mais vigorosa, normalmente o nosso corpo ele vai produzir, né, vai aumentar a produção de elementos ácidos e que também vão para o sangue. Só que nesse momento, por ter já um monte de cetonas lá que foram geradas por essa situação de alteração metabólica, a gente começa a ter aí problemas, né, em relação ao exercício, se for uma intensidade mais alta, produzir mais ainda elementos ácidos. Então o que a gente faz? A gente sabe que o movimento sendo feito com uma intensidade menor, como por exemplo um caminhar, você caminhar de maneira que seja leve para você, né, no máximo perto do que é moderado, você sim vai conseguir remover glicose do sangue sem ficar produzindo elementos ácidos. Então, dessa maneira, o exercício ele vai te ajudar e vai ajudar muito a diminuir a sua glicemia. Agora, aí vem outra pergunta, né? Que foi o que eu falei da pessoa ter perguntado lá para mim. Me passa um chá. Num momento desse, se você conhece algum tipo de chá, está acostumado às vezes a tomar o chá, e a maior parte dos chás eles têm normalmente relação a diminuir a resistência à ação da insulina. Então, ele vai facilitar com que aquele antidiabético oral que você consumiu ele vai ajudar a fazer efeito. Isso vai acontecer. E mesmo para quem tem, às vezes, diabetes mellitus tipo 1, se toma algum tipo de chá que diminui a resistência à ação da insulina, com aquela insulina que foi aplicada, ele consegue remover mais glicose do sangue. Só precisa tomar cuidado, porque pode vir a fazer episódio de hipoglicemia, e não é isso que a gente quer. Mas nesse momento, você pode até usar. Agora, uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Os nutricionistas eles falam bastante a respeito disso. Os chás, muitas vezes, esses que têm essa característica de ajudar, muitas vezes, a diminuir a resistência à ação da insulina, alguns deles, dependendo se você estiver tomando por um longo período, né, uma quantidade muito grande, eles também passam a ser tóxicos para o nosso sistema. Então é bastante importante que se você já conhece algum chá, alguma coisa que você sabe que geralmente te ajuda um pouco a diminuir a glicemia, você use, talvez naquele momento que está com a glicemia um pouco mais alta, mas lembrando de fazer também atividade física. Isso aí vai ser a parte mais importante, que é a ferramenta que a gente tem melhor, né, para poder remover a glicose do nosso sangue. Então assim, poxa, mas eu estou me sentindo cansado, eu não estou bem. Sim, só que se você ficar esperando sem se alimentar ou comendo muito menos ali carboidrato, esperando a insulina fazer efeito ou mesmo o antidiabético oral fazer efeito, você vai durar horas até acontecer. Com o exercício, muitas vezes coisa de 20 minutos, 30 minutos que você fizer, você vai perceber que você vai conseguir diminuir rápido a glicemia. Então isso é uma coisa importante para a gente. Então são situações que a gente pode... O que eu faço quando a minha glicemia está alta? Primeiro, entenda o seu tratamento. Você tomou lá o antidiabético oral, aplicou a insulina? Apliquei. Tá bom, agora vamos evitar ficar comendo alimentos que a gente sabe que vai ficar aumentando a glicemia. E fora isso, vou fazer um pouquinho de exercício. Mas não é fazer exercício, sair correndo feito louco, pegar uma carga muito grande lá se você treina, faz exercício de força. Não é isso, você vai trabalhar com cargas menores e tomando mais água. Isso é extremamente importante. E sem esquecer de medir a glicemia. Porque as recomendações com relação ao exercício, provavelmente você já ou ouviu alguém falar ou já leu a respeito, que normalmente fala assim, a partir de 250 mg por decilitro, 250 mg por decilitro ou 300 mg por decilitro, você precisa tomar cuidado. Então, mede lá a glicemia para ver como tá, se não tem presença de cetonas. A gente sabe que a medição de cetonas, hoje ainda tem o próprio aparelho do Libre, ele também faz medida de cetonas, então eu tenho visto até um pouco mais de pessoas fazendo essas medidas, mas é pouco comum. Pelo que eu saiba, ainda a gente só tem um glicosímetro no mercado, né, fora esse que vem com o Libre, que ele tem realmente tiras para medir cetona. Então não é uma coisa muito comum da gente utilizar. Mas a gente sabe que a partir de 250, sem dúvida alguma, vai ter cetona circulando no sistema. Só que a gente lida com elas de que maneira? Hidratando mais e evitando que com o movimento, com o exercício, a gente aumente essa quantidade de
elementos ácidos no sistema. É isso que a gente precisa evitar, é isso que você precisa entender. Só que, dependendo do momento que você vai tentar fazer exercício, porque tudo isso que eu estou falando você acordou de manhã, viu que já está com a glicemia mais alta, durante o dia você já vai tentando tomar providência. Não adianta ficar 3, 4, 5 dias numa situação dessa e depois tentar fazer alguma coisa. Aí pode ser talvez mais perigoso, vai mais prejudicar do que ajudar. Então o importante a partir do momento que você já percebeu que, hoje eu já percebi que eu não acordei legal. Nossa, minha glicemia já estava mais alta, depois tomei café da manhã, aumentou mais ainda, ficou tudo bagunçado. Opa, vamos já tentar resolver. A gente não pode também deixar ficar uma situação muito crônica, quer dizer, muitas horas, dias, muitas vezes nessa situação para tentar resolver. Então assim, o que você vai fazer para garantir a segurança do exercício? Mede a glicemia antes de começar a fazer exercício, faz ali um período de 20, 30 minutos, mede de novo a glicemia para ver se a glicemia ela ficou mais ou menos igual ou se ela começou a diminuir. Porque se a glicemia, você já está começando num padrão totalmente fora do que é esperado, já está com glicemia de 250, 280, 300 e alguma coisa. Se você começar a fazer exercício e essa glicemia aumentar mais ainda, isso é uma coisa que passa a ser perigosa, que pode ser um indicador de produção de mais elementos ácidos e isso pode levar a uma certa acidose metabólica, principalmente para quem tem aí diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo lado. No tipo 2, isso não é muito frequente, o que é mais frequente, como eu falei, é a glicotoxicidade, quer dizer, a quantidade de glicose está tão enorme no sistema que acaba sendo tóxica para o sistema. Mas a gente consegue monitorar isso através da glicemia. Então, se você tomou mais água, caminhou mais devagar e mediu a glicemia depois e percebeu que diminuiu, perfeito. Se você conseguir caminhar um pouco mais, melhor. Uma outra coisa que é importante em relação ao exercício, ou a própria atividade física, é você respeitar o que você está sentindo. Nossa, eu estou exausto. Tá bom, vamos tentar andar um pouquinho. Conseguiu andar lá 10, 15, 20 minutos? Está se sentindo melhor? Eu até estou. Mede a glicemia. Baixou um pouquinho? Baixou. Legal, então dá para continuar fazendo. Mas se você perceber que aumentou, realmente tem que buscar atendimento médico. Não dá para a gente ficar arriscando a nossa vida. Então entenda que eu estou trazendo aqui informações para vocês que essas informações estão baseadas na parte relacionada à fisiologia humana. Então não é à toa que eu estou falando isso para vocês. Perceberam que eu falei dos níveis de glicemia, o que acontece na parte do nosso metabolismo, que é importante que você como diabético entenda isso. Você precisa guardar esse monte de nome esquisito que eu falei, que eu sempre tento evitar usar os nomes, mas aqui tem horas que não tem como. Mas assim, entenda que se a sua glicemia está muito alta, a tendência natural é você estar com os seus rins trabalhando mais rápido, você está urinando mais, está sentindo mais sede e sem dúvida alguma você está tendendo a ficar desidratado. Nessa situação, tomar mais água. Sem dúvida alguma, não tem muito para onde correr. E evitar o que normalmente faz com que a nossa glicemia aumente, que é justamente consumir alimentos que têm uma quantidade maior de carboidrato. Então, e por último, coloca ali o exercício, ou atividade física. Vai se movimentar. O mais fácil para a gente é o andar. A gente aprende lá quando é criancinha a caminhar e depois a vida inteira fica caminhando. Então, a ideia é essa. Vá fazer o movimento, tome bastante água e meça a glicemia. Dessa maneira, é a maneira mais rápida que você vai conseguir diminuir a sua glicose no sangue. Conseguiu diminuir? Beleza, conseguiu. Já é um momento que você pode certamente fazer uma outra refeição, voltar de novo à sua rotina normal. E se perceber que aconteceu de novo, vai lá, tenta de novo fazer um pouquinho mais de exercício, toma um pouquinho mais de água e segue o mesmo processo. Evita ficar consumindo aí alimentos que tenham lá uma grande quantidade aí de carboidrato, tá bom? Então, para resumir aqui o que a gente falou hoje, eu tô com a glicemia alta, o que eu faço? Vou tomar chá? Pode até de repente tomar um chá. Não vai ser um grande problema se for tomado por um curto espaço de tempo. E ele vai ajudar a diminuir a resistência da insulina. Só que não adianta tomar chá e ficar esperando, sem fazer nada, e ficar comendo de jeito normal. Então, quer dizer, pode tomar o chá, é um dos recursos, sem dúvida alguma vai ajudar. Eu sou muito a favor de situações que podem nos ajudar. Então, poxa, em relação à alimentação, vou evitar ficar comendo alimento carboidrato agora, nesse momento. Eu tenho hiperglicemia. Então, deixa a insulina ou o medicamento antidiabético oral ali que foi administrado, ele fazer o efeito dele. Não tem como. E se você evita ficar comendo aí alimento com carboidrato, que a gente sabe que vai contribuir para ficar aumentando muito a glicemia. E pelo contrário, evita na alimentação e vai caminhar um pouco, sem dúvida alguma você vai conseguir trazer sua glicemia para baixo de novo, vai trazer ela para o alvo.
e aí é vida que segue, tudo bem? Só que sempre atento a essa situação da resposta que a gente vai ter em relação à concentração de glicose no sangue quando vai se movimentar. Se você começou a se movimentar, depois de 20, 30 minutos ali, aumentou a glicemia, é melhor parar e procurar ajuda médica, tá bom? E eu tô falando isso, claro, partindo do pressuposto que você não comeu nada com carboidrato, porque senão se você come com carboidrato e vai lá fazer exercício, mesmo com hiperglicemia, a tendência natural é durante o exercício continuar aumentando a glicose, porque tá chegando um monte de carboidrato lá que você comeu. Então, isso aí, por isso que é importante a gente entender como cada alteração que a gente faz, né, nos diferentes pilares no diabetes, do tratamento, eles vão impactar nos outros também. Não adianta nada ele fazer exercício, antes de fazer exercício comer um monte de coisa, vai ficar com a glicemia alta. Não vai, a gente tem que fazer um ajudar o outro, e não um atrapalhar o outro, né? Um pilar atrapalhar o outro, tá bom? Então eu acho que essa é a questão relacionada aí a poder, né, usar os pilares do tratamento de diabetes para poder contribuir aí com o seu tratamento e, claro, sem dúvida alguma, trazer aí a glicemia mais para baixo, o mais rápido possível para baixo, que eu falo, abaixo de 180, que é o que a gente está querendo ali como valor mínimo para poder te ajudar e ficar com a glicemia mais tempo no alvo, tá legal? E aqui uma pergunta aqui que após aí as refeições, se é bom caminhar. Olha, aí tem as situações, foi como eu falei, a questão relacionada a você se movimentar vai depender do que você comeu, né? Porque quando a gente come uma quantidade menor de alimento, não tem problema nenhum a gente sair, se movimentar. Agora, se comeu um pouco mais, realmente vai trazer um desconforto, porque o sistema digestivo ali, o estômago está cheio, então, e com o movimento a gente vai diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico. Então, é uma coisa que muitas vezes depende da quantidade de comida, em que momento que vai fazer exercício, aí o caminhar, ele vai acabar atrapalhando ao invés de ajudar. Mas esse é um dos recursos, né, que alguns estudos aí eles acabam mostrando, que as pessoas com diabetes, ele se alimenta e vai fazer uma caminhada de pelo menos uns 15 minutos, assim que ele se alimenta, que normalmente a glicemia que ele fica com ela, o valor de glicemia, né, tende a ficar mais baixo do que quando a pessoa se alimenta e não vai caminhar. Só que isso é uma questão de cada um conseguir aí se adaptar à sua rotina. Tem pessoas que certamente vão se sentir bem com isso e outros nem tanto. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que toda vez que a gente se alimenta, o indivíduo adulto ele vai ter em torno aí de 4 a 5 litros de sangue no corpo. Então, toda vez que a gente, por exemplo, está em repouso, o sistema está equilibrado. Se eu for fazer exercício, vai precisar ir mais sangue para onde? Para aqueles membros do meu corpo que estão se movimentando mais. Então, se está movimentando mais os braços, vai mais para os braços, para as pernas, mais para as pernas. Então, é assim que o sistema trabalha. Não é diferente quando a gente se alimenta. Quando a gente se alimenta, por que normalmente dá aquele soninho, fica meio desacelerado durante um período? Porque o fluxo sanguíneo ele vai sair das extremidades e ele vai ficar mais na região do centro do nosso corpo, né? Na região das vísceras mesmo, para ajudar no processo aí porque a gente tem que lembrar que quando a gente come o alimento, ele tem que ser primeiro empurrado, né, para o estômago, vai para o esôfago, para o estômago, e depois do estômago ele vai ser digerido ali, depois ele vai passar pelo intestino, no intestino ele vai sendo absorvido. Então, ali que vão separando os nutrientes e vai acontecendo a absorção do sistema, e para tudo isso o corpo está gastando energia. Por isso que muitas vezes, pode perceber, pessoas que muitas vezes estão até um pouco acima do peso, a pessoa quando come, ele começa a transpirar. Está transpirando por quê? Ele comeu, não fez exercício, mas é esse gasto energético, quer dizer, produz calor, todas essas reações químicas e que vão acontecer no nosso corpo. E que normalmente o que a gente sente depois que come, bate aquele soninho, dá aquela desacelerada, justamente para isso, para que haja realmente processo digestório. Então, é uma possibilidade. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de testar, porque muitas vezes, para mim, por exemplo, não vai funcionar bem. Eu sou aquele tipo de pessoa que come e já dou aquela desacelerada, e geralmente até dou numa cochiladinha, mesmo que é o normal meu, né? Pelo menos em um momento do dia. Mas se para você funcionar legal, perfeito. Porque eu acho que o que a gente tem que entender
Cada um de nós que convivemos com diabetes somos únicos. Isso é uma coisa muito importante pra gente. Então não quer dizer que porque a pessoa, nossa, vou dar um exemplo engraçado aqui, né, da pessoa, tem um colega meu que ele tem um puta controle de diabetes, mas ele termina de almoçar e ele vai fazer crossfit. Cara, se eu almoçar e for fazer crossfit, eu vou vomitar. É isso que vai acontecer comigo. Então, quer dizer, o que funciona para um nem sempre vai funcionar para o outro. Mas é muito importante que você, como pessoa que conviva com diabetes, entenda o que é legal para você. O que funciona para mim. E como é que a gente sabe disso? Testando. É dessa maneira que a gente vai fazer. Claro que não vai fazer uma coisa absurda, vai tentando aos poucos, vai testando, vai vendo como para você vai funcionando, mas eu sou aquela pessoa que eu sempre, como eu falo para vocês, né, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 lá há muitos anos atrás, sem recurso para monitorar. E o que fez eu chegar até aqui, né, uma pessoa saudável, né, que tem uma vida profissional, né, uma qualidade de vida muito parecida com as pessoas que não têm diabetes, foi o exercício. Então isso me ajudou bastante. Só que eu fui aprender isso aí coisa de 20 anos atrás. Foi quando eu comecei a estudar os efeitos do exercício no diabetes. Então hoje eu sei o quanto aquilo lá me ajudou, né? Então eu sou um defensor nato do movimento como parte do tratamento do diabetes. E pode ver, qualquer trabalho que mostra, olha, nossa, da quantidade de pessoas com diabetes, 10% mais ou menos é que tem hemoglobina glicada menor que 7, que de quem tem diabetes tipo 1. Quem tem diabetes tipo 2 em torno de 20, 23, 27%, dependendo do estudo. Né? Então, assim, por que uma quantidade pequena de pessoas com diabetes consegue ter um bom controle? Porque normalmente não faz atividade física, não faz exercício, quer dizer, não faz movimento, que é a parte mais importante pra gente para tirar glicose do sangue, tá legal? Então eu sou um defensor disso, quer dizer, se pra você, nossa, pra mim, isso funciona pra caramba, eu termino de almoçar e vou lá caminhar, beleza, eu fico muito feliz em saber disso, só que entenda que não é uma coisa que dá pra gente generalizar, tá bom? Então eu acho assim, se testa, se funcionar, não esquece depois de comentar com a gente, que eu acho que isso é muito importante, né, pra ajudar a todos nós que convivemos com diabetes, que eu acho que sempre isso são coisas aí importantes pra gente, tá bom? Ele tá colocando que aconteceu aí uma bobagem, tava aí com hiper e saiu para caminhar. Sim, isso aí para caminhar pode ajudar, sem dúvida alguma vai ajudar, né? Foi o que eu falei, não é para sair caminhar vigoroso, né? Caminhar rápido, passar das largas, não, vai caminhando mais devagar, mas se está com glicemias muito elevadas, né? Glicemias aí acima de 250 mg por decilitro. Se tiver menos que 250, normalmente dá para fazer a caminhada mais forte. Quanto mais rápido a gente faz o movimento, quanto mais vigoroso for o movimento, mais a gente consegue gastar energia, então consequentemente vai tirar mais glicose do sangue, tá bom? Mas se tá muito alta, não, pega e vai devagar, porque senão não vai adiantar não, tá? Você colocou aqui porque não, você foi caminhar, tá, e não baixou, foi isso que aconteceu? Tá, vai pro pronto-socorro. É assim, foi o que eu falei, se você for caminhar e você comeu lá carboidrato, quer dizer, tá chegando carboidrato ainda, certamente não ia baixar mesmo, né? Porque já tá alto. Então a tendência natural é realmente aumentar um pouquinho mais, porque tá chegando alimento. Agora, se você ficou sem se alimentar, comeu mais proteína, né? Alimentos ali que não tinham quase carboidrato, e foi fazer a caminhada e mesmo assim não baixou, então é sinal que certamente essa hiperglicemia ela já tá talvez um pouco mais grave. Você não colocou aí o valor, mas no caso de dúvida, eu acho que é mais importante você ir sim para o pronto atendimento e já chegar lá e avisar que você tem sim diabetes e que você está descompensado, tá bom? Isso aí é bastante importante para a gente ajudar ali os profissionais médicos que estão nos atendendo, porque a gente se conhece, a gente sabe os perrengue que a gente passa, mas as pessoas que muitas vezes estão atendendo a gente não sabem, então se você não fala nada, vão investigar se você tem alguma virose, se tem alguma outra coisa, já chega falando, eu tenho diabetes, a glicemia está muito alta, eu não estou me sentindo bem, já direciona, você vai ver que isso aí vai te ajudar e ajudar bastante, tá bom? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado a você que me acompanhou, né, em mais essa live D20, depois se você estiver assistindo e de repente surgiu alguma dúvida, manda as perguntas aí, que eu tenho um quadro aí que eu sempre gravo, né, respondendo as perguntas que são feitas, para
eu coloco lá no Pergunte pro professor Roberto Doro, tá legal? Então sempre que eu tenho um tempinho eu vou gravando as respostas e coloco lá em forma de vídeo que fica mais fácil, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado. Lembre-se, né, que o conhecimento ele salva, desde que a gente aprenda e ponha isso em prática, né? Não adianta também conhecer e falar, eu sei, mas tá fazendo? Não, não tô, então não vai te ajudar em nada. E lembre-se aí que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!